pessoal, boa tarde. Vamos estar dando início aí ao treinamento sobre o Gestão-Processo com o técnico Hélio Júnior. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da ferramenta, funcionalidade ou alguma pergunta a ser realizada, vocês mandem aqui no chat e qualquer coisa, estamos à disposição. Um bom treinamento. Só me confirme se vocês estão conseguindo ver minha tela. Sim, tudo ok. Tudo ok, né? Pronto, perfeito. Pronto. Essa é a tela inicial do Gesta Processos. O Gesta Processos, ele é uma ferramenta de controle de tarefas do escritório, para que vocês possam ter todo um controle das tarefas realizadas, criação de tarefas, tudo para ter uma questão de um controle maior no trabalho do escritório. Quando vocês entrarem logo no Gesta, vocês vão ver esse dashboard inicial, que são as primeiras informações, como esses gráficos referentes às atividades que tem em aberto ou em atraso, eles vão aparecer tudo por aqui, e é tudo interativo, porque a partir do momento que eu clicar aqui, seja na parte que tiver em aberto ou em atraso, ele já vai redirecionar automaticamente para as tarefas que estão em aberto, em atraso, as que estão gerando multa. Vocês vão poder fazer toda essa consulta por data, por competência, visualizar por meio do nível do empregado, vamos dizer assim, que a operação é o mais simples, o empregado que só tem autorização a concluir as tarefas, a gerência, que pode ver relatórios e tudo mais, e o administrativo é o que tem o controle total do Gesta. Também por agrupadores, como a questão dos regimes, para que você possa ver só as atividades, as tarefas de determinado regime, por exemplo, como do lucro real, o presumido, o simples nacional. Descendo aqui, também tem, ele vai trazer resumos por departamento, como o departamento fiscal, o departamento legal, ele vai trazer tudo aqui. E como eu mostrei, tem a questão das atividades, tanto em aberto, a que estão em atraso, as que estão gerando multa, aí basta só clicar e ele já vai direcionar vocês automaticamente para essas atividades, para essas tarefas. Descendo mais aqui, tem as questões de tarefas abertas, sujeitas a multa, que devem ser concluídas, ele já vai trazer o prazo em dias em que devem ser concluídas essas tarefas. Descendo, vocês vão ter uma relação de funcionários, também de certificados, e esses pontos de atenção, que são bem interessantes, porque aqui ele vai trazer um resumo, por exemplo, das tarefas gerando multa, ele já traz um resumo que é um total de 151 tarefas, de tarefas vencidas, caso você possua tarefas com falha no e-mail de conclusão, ele vai aparecer aqui, se tiver alguma tarefa com impedimento, ou alguma tarefa para ser aprovada, que necessite de aprovação, ou alguma que esteja necessitando que tenha cobrança de documento. Aí basta clicar aqui e ele já vai redirecionar vocês também. Pronto, essa é a tela inicial do dashboard. Continuando aqui nessa guiazinha que tem ao lado, vocês vão ver esse campinho de tarefas. Clicando aqui, ele vai direcionar vocês para o campo onde tem o resumo de todas as tarefas, que vocês vão poder visualizar tanto por fazendo uma busca por tarefas, vocês podem filtrar por cliente. Por exemplo, se eu pegar esse aqui, ele vai fazer um filtro e vai me trazer todas as tarefas desse cliente em questão, para que eu possa fazer uma consulta, para que eu possa concluir determinada atividade, fazer alguma alteração. Eu vou poder ver por responsável, ou se eu quiser ver todas as tarefas sem responsáveis, eu posso ver aqui também. Posso determinar uma data específica, ou também selecionar esse botão para competência, que ele já vai trazer a competência em questão. Posso fazer a busca aqui, como já falei anteriormente, e clicando nesse botão selecionar, ele me dá duas opções, tanto de transferir a responsabilidade em lote dessas tarefas. Por exemplo, eu tenho 3 tarefas aqui que estão com determinado, que tem um responsável, mas eu quero transferir. Eu posso clicar aqui, transferir responsabilidade, selecionar a tarefa e vou transferir para quem? Basta ter o responsável cadastrado. Aí aqui eu ia poder fazer a transferência. Também posso alterar o status da tarefa. Se eu quiser fazer a conclusão dessa tarefa, no caso eu vou poder aqui
tanto desconsiderar a mesma, como fazer o impedimento para ela, tudo de forma em lote. Posso selecionar todos por aqui e alterar para impedimento ou desconsiderado, como posso ir de uma por uma também. Entrando aqui na tarefa, deixa eu já dar um resumo aqui dela para vocês. Vai trazer aqui em cima o nome da tarefa, a empresa dessa tarefa, que no caso eu selecionei aqui, eu fiz o filtro, o responsável dessa tarefa, vai ter aqui todo um resumo da mesma, por quem que foi criada, a data meta para essa tarefa, que seria a data que o escritório deveria concluir, vamos dizer assim, a data legal, que, por exemplo, se for um imposto, a partir dessa data ele já vai começar a gerar multa. Né? Então, essa é a data legal e a data meta do escritório. O departamento, a competência a que essa tarefa se refere, se essa tarefa ela notifica o cliente, e aqui embaixo vai ter todas as informações, como a questão do usuário do cliente, questão da atividade sem anexo. Deixa eu transferir aqui essa resposta. Pronto. Pegar essa tarefa aqui de folha de pagamento. Ela tem aqui todas as informações, e aqui abaixo ela tem a questão de atividade com anexo e atividade sem anexo. O que seria essa atividade com anexo? Como ele é um cálculo da folha, essa tarefa ela exige que seja enviado esses determinados documentos para que essa tarefa ela possa ser concluída, como por exemplo a GPS, o recibo de pagamento, o relatório, o resumo da folha de pagamento, que pode ser visualizado por aqui, ou até fazer a exclusão do documento, caso tenha vinculado ele errado. Como essa tarefa ela necessita desses anexos, vocês não vão conseguir realizar a conclusão dessa tarefa aqui sem esses anexos. Por exemplo, ele está faltando um anexo aqui. Se eu tentar fazer a conclusão, ele não vai. Porque eu vou necessitar de todos esses documentos para que eu possa realizar essa conclusão. A questão da atividade sem anexo é quase a mesma coisa, só que ela não vai necessitar do documento em si aqui. Por exemplo, o cálculo da folha mensal. A partir do momento que eu realizar o cálculo da folha no domínio, tem um botão do lado direito que é concluir tarefa, que eu vou mostrar para vocês já já. Aí, selecionando aquele botão, ele já vai identificar que o cálculo da folha foi realizado e já vai realizar a conclusão dessa tarefa por aqui. Também tem a questão de checklist, que é como se fosse um passo a passo para a realização dessa tarefa. Se tiver alguma tarefa associada também. E aqui é onde vocês vão poder ver, fazer de forma manual, tanto a abertura da tarefa, uma conclusão, um impedimento, e se quiser desconsiderar a tarefa também. Pode ser feito tudo por aqui. Continuando aqui, tem a questão dos documentos. Que caso vocês queiram fazer uma consulta dos documentos que já foram enviados para o Gesta, vocês vão poder fazer tudo por aqui. Tanto fazer uma seleção por cliente, ver por tarefa, fazer um filtro por data também e por competência, ver pelo tipo do documento e também por departamento. Fazendo toda a seleção, ele já vai trazer os documentos referentes a esse filtro que vocês fizerem aqui em cima. Aqui mais abaixo tem um campinho de relatórios, onde o Gesta ele já vai trazer para vocês um monte de relatórios padrões, vamos dizer assim, como, por exemplo, análise de cliente por mensalidade, ou apontamento mensal do usuário. Se quiser ver tarefas não baixadas, ou tarefas por cliente, basta selecionar, e o Gesta ele já vai trazer automaticamente essas informações para vocês. Aí vocês podem fazer toda a formatação desse relatório por aqui, por exemplo, no campus. Vem aqui, vocês vão poder definir o que é que vocês vão querer. Por exemplo, se o cliente ativo ou o CNPJ de cliente, se vai querer o nome da empresa ou o status da empresa, tarefa atrasada, baixada, basta selecionar, que ele já vai trazer para cá. E quando clicar em aplicar, o sistema ele já vai fazer toda a alteração aqui para vocês. Tem a questão de compartilhamento de relatório também. Vocês podem também tanto salvar esse relatório,
como também fazer uma exportação para Excel, já imprimir direto também, vocês já podem. Também ver, emitir esse relatório em outra competência, outra data também, vocês vão poder fazer tudo por aqui. Caso vocês salvem aquele relatório, ele já vai aparecer para vocês aqui nessa guia de relatórios salvos. E caso vocês compartilhem, ele também já vai aparecer por aqui, nos relatórios compartilhados comigo, para que vocês já possam fazer a consulta tudo por aqui. E também, clicando em novo, vocês podem realizar o cadastro de um novo relatório, fazendo a configuração da forma que vocês desejarem. Continuando aqui, tem esse apontar. O que seria esse apontar? Aqui na tarefa, se vocês prestarem atenção, tem esse campinho aqui, que ele é tipo um cronômetro. Quando o empregado, o funcionário, ele for começar a fazer essa atividade, ele vai selecionar aqui, ele vai começar a contar, e quando ele finalizar essa tarefa, o cronômetro ele vai ser interrompido, e vocês vão poder fazer toda a consulta por aqui, de quanto tempo o determinado empregado passou para conseguir realizar determinada atividade, se ele está demorando demais, para que vocês possam ter toda uma questão de controle. Ele já vai aparecer tudo por aqui. Vocês podem fazer o filtro por cliente, por usuário também, tudo por aqui. Por tarefa, vocês podem pesquisar aqui também. Continuando, tem essa questão aqui, auditoria domínio. Deixa eu abrir aqui. Para que vocês possam ver um resumo de conclusão de tarefas, se teve tarefas que teve um usuário removido, teve uma remoção de vínculo, para que vocês possam ter um controle de quem que está fazendo essas alterações, por exemplo, quem está concluindo determinada tarefa. Vocês podem selecionar aqui todo o período, questões de tarefas com erro, ou processando, ou tarefas concluídas. Pode ver por funcionário também, pelo responsável, para que vocês possam ter toda a questão de controle de quem está fazendo essas alterações nas atividades, nas tarefas. E temos aqui o Express. O Express, ele serve para que vocês possam concluir várias atividades em lote, várias tarefas que tenham anexo, vamos dizer assim. Porque se vocês têm vários arquivos, por exemplo, PDF na área de trabalho de vocês, vocês podem simplesmente arrastar para cá ou fazer o upload manual. Por exemplo, eu já tenho um aqui. Se eu arrastar esse resumo mensal aqui, o gesto ele já vai fazer toda a identificação, ver se essa tarefa ela realmente existe, se ele pode vincular esse arquivo para alguma atividade. Como ele é um arquivo antigo, ele não identificou nenhuma atividade para esse arquivo. Então, ele colocou aqui como tarefas não encontradas. Se ele tivesse conseguido identificar, ele já ia aparecer por aqui, ia bastar selecionar e clicar em confirmar, que aí as tarefas que tinham esse anexo já seriam concluídas automaticamente. Aí pode ser feito com quantos arquivos vocês quiserem, 10, 20, basta arrastar ou fazer um upload manual, que aí o gesto já vai reconhecer. E o requisito para que o gesto ele possa reconhecer esse arquivo, para fazer o vínculo com a atividade, o PDF ele tem que ser legível, vamos dizer assim. Para que vocês possam ver se ele é legível ou não, basta abrir o PDF e tentar copiar as informações que estão dentro dele. Se vocês conseguirem copiar, aí vocês vão conseguir fazer o upload aqui no Express. Se não conseguir, então não adianta, porque o gesto ele não vai conseguir fazer a leitura do CNPJ, do código da tarefa, por exemplo. Aí ele não vai conseguir fazer o vínculo com a atividade e não vai conseguir concluir. Continuando aqui, eu vou entrar já nesse campinho de nova tarefa e vamos para esse campinho de configuração. Nesse campo de configuração é onde vocês vão poder fazer toda a configuração da empresa, como a questão do perfil da empresa, de regimes, cadastro de departamentos, cadastrar os agrupadores, por exemplo. Se eu quiser realizar o cadastro de um departamento, deixa eu abrir aqui. Ele já vai trazer todos os departamentos cadastrados. E se eu quiser cadastrar um novo departamento, é só clicar em novo.
definindo o nome do departamento e clicar em salvar. Também a questão do perfil da empresa, se vocês quiserem colocar uma logo, por exemplo, pode ser feito tudo por aqui. Temos as questões também das tarefas, para que seja realizado o cadastro das tarefas. Se vocês têm uma tarefa que ela é feita de uma forma completamente, ela não é periódica, ela não ocorre todo mês, digamos assim, vocês podem realizar o cadastro de uma ordem de serviço. Clicando aqui em ordem de serviço, vocês vão poder conseguir cadastrar um template de ordem de serviço. Ele já tem vários aqui cadastrados, como vocês podem ver. Como aqui, por exemplo, uma abertura de e-mail. Deixa eu abrir aqui. Ele já vai trazer aqui o nome, o departamento dessa tarefa, o total de dias, competência, você poderia selecionar o valor dela, se ela tem alguma pontuação, se o cliente seria notificado, se essa tarefa estaria disponível para o fluxo de tarefas, aqui se ela tem anexo ou não, e se ela tem um checklist. O checklist, como eu falei anteriormente, ele é como se fosse um passo a passo. Como essa atividade ela é uma abertura de e-mail, ele trouxe aqui no checklist um passo a passo para a conclusão dessa tarefa. Por exemplo, o primeiro, solicitar documentos necessários, entrar no portal do empreendedor e fazer o cadastro, todo passo a passo aqui. Aí pode ser tanto incluído um novo checklist, como remover algum que já tem. Questão da cobrança de documento também, porque caso para a conclusão dessa tarefa fosse necessário um documento do seu cliente, e até a data meta ele ainda não enviou. Então você pode definir aqui que essa tarefa ela iria cobrar o seu cliente. Com quantos dias antes ele iria se dar o início da cobrança, com quanto tempo depois é que a cobrança iria parar, ele iria ficar recebendo um e-mail diário. Você definiria aqui se iria notificar por e-mail, né? E aqui você iria inserir o documento que é necessário para a conclusão dessa tarefa, o documento que seria cobrado ao seu cliente. Clicando em salvar, ele já ia fazer a cobrança de acordo com a data aqui discriminada. Mas caso vocês quisessem cadastrar um novo template de ordem de serviço, basta clicar em novo, definir o nome desse novo template, o departamento dele, o total de dias, poderia definir aqui, se iria ser dia útil ou não, se ele iria considerar apenas dia útil ou não, a competência, por exemplo, se seria o dia 15 de setembro, se eu colocasse -1, essa tarefa ela seria da competência de agosto. Se eu colocar +1, seria da competência de outubro. O valor, se essa tarefa ela teria algum valor, se ela tem alguma pontuação para um empregado, por exemplo, se vai notificar o cliente, se vai ser disponível apenas para fluxo de tarefas, se vai adiar a data meta da tarefa e se vai necessitar de alguma aprovação para a conclusão dela. Clicando em salvar, vocês teriam cadastrado um novo template e então vocês viriam em nova tarefa. Vindo aqui em nova tarefa, vocês selecionariam o template cadastrado, já tem vários aqui, por exemplo, ele já iria trazer informações do template cadastrado, vocês poderiam colocar um complemento, já poderiam definir para qual cliente essa ordem de serviço estaria sendo cadastrada, o valor dessa tarefa. Clicando aqui em customizar, ele vai habilitar outras opções para que vocês possam cadastrar aqui, configurar aqui, como a questão da data meta, a questão da competência, a questão de já incluir um novo responsável, já definir um responsável para essa tarefa, se iria notificar o cliente, se o cliente iria poder ver essa tarefa, também definir uma data de vencimento do documento e fazer alguma observação. Qualquer observação que fosse necessária para essa ordem de serviço poderia ser feita aqui. Pronto. Como eu falei, a ordem de serviço ela é só no caso de uma tarefa que aconteça uma vez, assim, no mês,
né, que não seja uma coisa recorrente. Mas caso vocês queiram realizar o cadastro de uma tarefa que vai ser gerada todo mês, vocês vêm aqui em configuração e tarefas recorrentes. Porque como o próprio nome diz, ela vai ser uma tarefa recorrente que vai ocorrer, que vai ter que vai ficar ocorrendo durante um período. Aqui já tem várias cadastradas, como vocês podem ver, mas caso houvesse necessidade de cadastrar uma nova tarefa, eu clicava em novo, definia o nome dessa tarefa, se iria concluir automaticamente a tarefa ao encerrar as atividades, no caso do domínio, já pode definir a esfera dele, se seria do regime federal, estadual ou municipal. A frequência dela, vocês iriam definir se ela iria ocorrer toda semana, se seria de forma mensal ou anual, vocês poderiam definir aqui. A data legal dela, se ele iria considerar apenas dias úteis, se iria postergar essa atividade. A data meta para ela, vocês iriam poder definir aqui. O departamento e a competência. Se quiser, você já definir uma pontuação também. Se quer notificar o cliente e se essa tarefa ela iria gerar multa. Salvando aqui, ele já ia habilitar todas essas informações para vocês, para que vocês pudessem vincular essa tarefa nova com outros clientes. Bastava selecionar aqui e adicionar. Ele já ia trazer aqui. Se essa tarefa fosse precisar de algum anexo para a sua conclusão, basta definir aqui, por exemplo, anexo. Se essa tarefa iria precisar de alguma atividade sem anexo, vocês também poderiam colocar um checklist para essa tarefa, como um passo a passo para a conclusão da mesma. Poderia também ter a questão da cobrança dos documentos, como eu já expliquei anteriormente, colocando a data de início da cobrança, a data de término da cobrança, se iria notificar por e-mail, né, e qual documento que seria necessário para essa conclusão. E aqui em geração, é para vocês definirem quando que essa tarefa iria começar a ser gerada. Por exemplo, a gente está no dia 23 e todo dia 20 o Gesta já gera as tarefas do próximo mês. Ou seja, dia 20 de setembro, o Gesta já gerou as tarefas de outubro, 20 de outubro as de novembro e por aí vai. Mas se eu quisesse que essa tarefa ela fosse já cadastrada para essa competência de setembro, bastava eu selecionar aqui setembro e colocar em gerar tarefa, que ele já iria gerar para esse próprio mês. Mas se eu quisesse colocar para novembro ou para outubro, basta definir aqui e colocar em gerar. E aí essa tarefa seria gerada na competência que eu defini aqui, a partir dessa competência. Bom, aqui também no domínio, para mostrar para vocês, a questão de tarefa sem anexo, por exemplo, no cálculo da folha. Realizando o cálculo da folha, basta clicar aqui nesse botão concluir a atividade, que aí ele já iria fazer a sincronização com o Gesta e já iria mandar essa informação de que o cálculo da folha foi realizado e iria concluir lá automaticamente a atividade sem anexo. Como também, se fosse uma atividade com anexo, como por exemplo um recibo de pagamento aqui, basta vocês clicarem também em concluir a atividade depois de gerar, que ele já iria vincular, mandar as informações todas para o Gesta, junto com o documento necessário, e iria concluir essa atividade. Bom, nós também temos aqui a questão do workflow, um fluxo de tarefas. Para que seja feito, só um instante aqui, só um minutinho que eu já dou continuidade. Pronto. Bom, na questão do fluxo de tarefas, é para que vocês pudessem também definir como se fosse um passo a passo para a conclusão das atividades. Por exemplo, para que seja feito o fluxo de tarefas, vocês deveriam vir aqui em ordem de serviços,
cadastrar todas as ordens de serviços que seriam utilizadas no fluxo de tarefas. Quando vocês realizassem o cadastro do fluxo, da ordem de serviço, no caso, vocês deveriam selecionar essa opção aqui, disponível apenas para o fluxo de tarefas, para que vocês pudessem vincular essa ordem de serviço àquele fluxo, para que ele fosse concluído lá, tudo certinho. Cadastrando todas as ordens de serviço necessárias e selecionando essa opção, vocês viriam aqui em configuração, gerenciar o workflow. Clicava em novo, definia fluxo de tarefas, se esse fluxo ele seria recorrente ou não, se ele iria ficar ocorrendo todo mês, disponível na área do cliente, e iria definir a competência. Clicando em salvar, ele iria habilitar esse campinho de etapas. Por exemplo, se ele tivesse, se esse fluxo fosse referente ao cadastro de uma empresa, eu aqui ia poder incluir a questão das etapas necessárias para que eu realizasse o cadastro dessa empresa, por exemplo, a abertura dessa empresa. Por exemplo, eu iria ter a questão da inscrição. Em salvar, ele já vai abrir aqui e eu já iria poder vincular aquela ordem de serviço que eu cadastrei anteriormente. Aí depois eu iria ver a questão do CNPJ, já iria vincular também a tarefa referente a esse CNPJ. Se eu vincular essa tarefa, eu também já posso definir um responsável para ela, e aqui eu ia poder ter todo o passo a passo, tudo certinho, com todas as tarefas, e aqui vocês podem vincular quantas tarefas forem necessárias para a conclusão dessa primeira partezinha aqui, por exemplo. Eu estou com um aqui já cadastrado, deixa eu voltar aqui. Pronto. Esse aqui que é uma abertura de empresa, um exemplo. Ela é recorrente, ela utiliza a abertura do fluxo de tarefas como referência. E aqui no campinho de etapas, já tem tudo cadastrado, como, por exemplo, o cadastro da empresa, a inscrição municipal, o CNPJ, já tem a tarefa vinculada e já tem até o responsável. Aí ficaria tudo assim, bem organizadozinho. E assim vocês teriam um fluxo de tarefas de vocês. Vocês também iriam poder definir para quais clientes que esse fluxo seria realizado, bastando clicar aqui e adicionar. E da mesma forma, como eu expliquei anteriormente, a questão da geração desse fluxo de tarefas, definindo aqui a competência e clicando em gerar. E aí ele iria gerar para essa competência determinada. Se ela fosse recorrente, a partir dessa competência que vocês selecionarem, ele vai começar a gerar todo mês. Pronto. Também tem como realizar o cadastro de templates de e-mails. Clicando em novo, definindo o nome desse template de e-mail, definindo o tipo, o assunto desse template de e-mail, o conteúdo que ele iria ter. Podem fazer tanto de forma manual, como também fazer toda a seleção aqui com essas opções que o sistema já disponibiliza para vocês. E aqui do lado, ele já iria trazer um modelo de como que o e-mail iria ficar para vocês. Porque esse e-mail é que seria utilizado para fazer a cobrança de documentos, por exemplo. Clicando aqui em salvar. Ele já vai habilitar que eu possa definir para quais tarefas esse template de e-mail possa ser utilizado. Por exemplo, eu cadastrei esse agora, eu quero que ele seja usado para cobrança de documentos no 13º salário, do adiantamento, no integral, na abertura de empresa. Eu vou poder fazer toda a definição por aqui. Também tem como realizar o cadastro de usuários no Gestra, os funcionários, ver a questão da responsabilidade, definir a responsabilidade da empresa, ver também a responsabilidade dos clientes. Bom, e do Gestra seria basicamente isso. Nós já vimos as questões dos cadastros de tarefas, de usuários, dos templates de e-mail e do fluxo de tarefas. Vimos também a questão do Express, dos relatórios, documentos, o resumo das tarefas. Então, vamos dar uma olhada agora se vocês têm alguma dúvida.
A gente não recebeu nenhuma pergunta ou dúvida. Então, se alguém quiser aproveitar o momento que Hélio passou as informações sobre a funcionalidade do Gesta Processo, vocês podem utilizar o chat e mandar as perguntas. Lembrando que a gente só está passando essas informações a respeito do Gesta para vocês terem uma noção da funcionalidade e do que a ferramenta pode proporcionar para vocês e o controle, principalmente da gestão das tarefas vinculadas ao escritório, departamento, líder de departamento e o usuário que vai executar aquela tarefa. Então, são 3 níveis, né, que o Gesta oferece de hierarquia de usuário, que é o administrador. Me completa, por favor, Hélio. É administrador. É o administrador, que é o que tem acesso a tudo, tem o gerente e tem o usuário padrão. Isso. São esses 3, porque o administrador é o que é tipo o usuário gerente, que tem acesso a toda a visão dos departamentos dos escritórios. O administrador é como fosse, vamos dizer assim, o gerente pelo departamento que ele está responsável, e o usuário padrão é o que vai executar a atividade específica que ele está responsável em fazer. A gente teve ali 2 perguntinhas. Caruaru Contábil perguntou: pode voltar para explicar o relatório novamente? Posso sim, já. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Pronto. Aqui na parte relatórios, no canto esquerdo aqui da tela, em relatórios, o Gesta, ele já traz vários relatórios pré-cadastrados para vocês. Como aqui, por exemplo, análise de cliente por mensalidade. Aqui no finalzinho tem a questão de tarefas para vocês poderem conferir tarefas por cliente, tarefas por colaborador ou por departamento. Vocês podem ver aqui. Se eu pegar essa por departamento, ele já vai trazer aqui quantas tarefas tem no departamento contábil, fiscal, legal, pessoal. E vocês podem fazer toda a alteração por meio desses campos aqui, que ele é que nem como se fosse um Excel, vamos dizer assim. Vocês vêm aqui em campos, por exemplo, e vocês podem definir o que é que vocês vão querer. Por exemplo, eu quero que ele me mostre as tarefas já baixadas, as tarefas atrasadas, que ele me mostre tarefa por responsável. Eu clicando em aplicar, ele já vai trazer aqui. Pronto, ele já vai trazer aqui, vocês dão 2 cliques, aqui em cima, por exemplo, do departamento, e ele já vai trazer aqui a empresa, o cliente, se a tarefa ela foi baixada, se a tarefa ela está atrasada, o responsável dessa tarefa, por essa tarefa no caso, a data de vencimento, a competência de vencimento, status da tarefa, nome, tudo ele vai trazer por aqui para que vocês possam fazer a consulta. Aí vocês podem tanto salvar esse relatório, como compartilhar com outros usuários do Gesta e também fazer a exportação. Vocês podem tanto exportar para Excel, como também podem imprimir diretamente já. Podem fazer uma consulta nesse relatório por outra data, outra competência. Vocês podem fazer a seleção por aqui. E nesse campinho, relatórios salvos e relatórios compartilhados é onde vão ficar armazenados os relatórios que vocês salvaram e compartilharam. Eles vão ficar tudo aqui. Porque, por exemplo, você pegou um relatório de tarefa para o departamento, aí você fez toda uma alteração, ficou do jeito que você queria. Aí é só você salvar, e ele já vai ficar aqui aparecendo para você, para que você possa ficar utilizando esse relatório, fazer toda a sua consulta por aqui. E caso desses relatórios não acabem não suprindo a necessidade de vocês, basta vocês irem aqui em novo. Clicando em novo, vocês vão poder fazer um relatório todo do zero. Pode fazer a seleção dele aqui, se vai ser por tarefas, por apontamento, fazer toda a alteração aqui no meio dos campos, se quiser em gráficos ou em tabelas. Pronto, os relatórios seria basicamente isso. Conseguiu entender tudo certinho? Como que faz para criar, né? Pronto, para criar, como eu falei, vem aqui em novo, vocês vão definir, por exemplo, se eu quero por tarefas, já posso definir uma data para que ele puxe essas tarefas. Aí eu vou vir aqui em campo, vou definir o que eu quero,
Por exemplo, eu quero tarefa por data de vencimento. Aqui eu quero por departamento também. Eu vou poder fazer toda a seleção aqui e fazer a aplicação. Clicando em aplicar, ele já vai trazer todo o relatório preenchido para vocês. Pronto, Caruaru Contábil. Se a dúvida ficou esclarecida, dá um ok para a gente saber se está certinho. Qualquer dúvida é só mandar aí no chat novamente. A pergunta de Juliana Ramos. Puxa tudo do domínio, é? Eu creio que seja a carga inicial para os clientes que forem aderir o Gesture Processo. Sim, devido à integração que o Gesture tem com o sistema do domínio, já traz uma carga inicial, que são todos os cadastros de empresas e cadastro de usuários e escritório. E aí, com base a essa carga inicial, o Gesture também já consegue vincular tarefas, né, que vai ser sincronizada com base ao CNPJ, regime e KNAI da empresa. Não é isso, Hélio? Correto. Antigamente, logo quando o Gesta saiu, não tinha essa funcionalidade de separar tarefas por departamento. Então, a gente teve uma atualização, que foi bem interessante, que aí a gente agora consegue fazer toda essa separação por departamento. Ter atividade só do lucro real, ou do presumido, ou do simples. Logo quando você for fazer a integração com o Gesta, vai aparecer na parte inicial para você fazer toda a seleção. Aí você vai poder fazer tanto a inclusão de tarefas, porque tem empresas que é do lucro real, por exemplo, mas tem algumas atividades diferentes de outras empresas. Aí você já ia poder fazer a inclusão por ali, como também retirar tarefas. Aí você ia poder deixar tudo já parametrizado, tudo certinho para começar a utilizar o Gesta nessa carga inicial. Pronto, Juliana. Se ficou esclarecido, também dá um ok aí sobre essa questão da carga inicial e perguntou se está pré-configurado. Como a gente falou, né? Sim, já traz algumas configurações pré-configuradas e aí, dependendo da forma que você vai utilizar para sua gestão do controle das tarefas, o que trazer na carga inicial, você pode excluir ou incluir tarefas que você deseja manter o controle ali com o gesto. Passando aqui para a dúvida da AID Assessoria, vi que tinha muitas tarefas lançadas. Estão pré-configuradas? Eu acho que também é a mesma dúvida ali que a Juliana teve. Tarefas já tem, já configuradas e pré-configuradas para vocês vincularem conforme a necessidade que vocês vão ter de manter esse controle na gestão com que o gestor vai estar oferecendo. Pronto, ótimo, então. Então, a ID já deu um ok. Caso Juliana tenha mais alguma dúvida, pode mandar no chat. O pessoal da Caruaru Contábil, se tiver também mais alguma dúvida, pode mandar no chat. Então, o Gesto é uma ótima ferramenta para gestão, né? Para controle, principalmente para questão de gerente, de administradores do escritório, ter uma visão gerencial prática e otimizada que o Gesto oferece com seus dashboards, relatórios, e ali consegue ter uma base de como as atividades estão sendo executadas e operacionadas com os seus colaboradores, como também até de otimizar a questão da prestação de serviço interna para dentro do escritório. E aí, dependendo, ter um controle ainda maior se vocês quiserem vincular o seu cliente a receber essas notificações e dependendo das tarefas que tiverem com anexo, o cliente também vai estar recebendo ali aquela conclusão com o anexo. Isso aí vocês podem fazer uma configuração mais específica, mas é algo muito interessante essa parceria que a Thomson, a Domínio de Sistema, fez com o Gesta. Então a gente vai aguardar aí por mais perguntas ou dúvidas que vocês tiverem. E caso contrário, eu agradeço desde já a participação de todos. Próxima semana a gente vai ter o treinamento na próxima quinta sobre o on-balance. Então, se vocês ainda não conhecem, eu creio que a maioria das pessoas que estão participando aqui, dentro do pacote Plus ou Premium, o on-balance está incluso. Então, é um micro RP financeiro muito interessante para vocês poderem disponibilizar para clientes
do escritório. Então, não tem nenhum custo adicional, vai depender muito da faixa de licenças simultâneas que vocês utilizam, que vai ter uma determinada quantidade de licenças gratuitas que vocês podem estar oferecendo para seus clientes a utilização desse micro ERP, que também está integrado com o sistema contábil. Então, se ficou bem esclarecido o treinamento para vocês, se vocês puderem dar um ok aí no chat, a gente está aguardando por mais alguma pergunta ou dúvida. Ótimo. Ah, show, show. Então, gente, agradeço muito a participação. Caso ainda quem não tem acesso ao gesto queira saber a questão sobre a negociação, ativação e negociação do gesto, fala com a gente pelo WhatsApp ou entre em contato com a nossa unidade que nosso setor comercial vai passar todas as informações. Pronto, eu creio que seja isso. O pessoal já está realmente de saída. Agradeço aí para quem está a participação. Obrigada, Hélio, por compartilhar aí as informações do Gesta. E até um Eu próximo que treinamento. agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde.